Olá, hoje vamos conhecer coisas bizarras que foram ou são cobrados impostos pelo seu uso. Duas coisas na vida são certas: a morte e os impostos. O que não é certo é no que você será tributado. Vamos dar uma olhada em algumas das coisas mais bizarras pelas quais as pessoas tiveram que pagar impostos. Ou, como é o caso de alguns desses impostos, ainda pagam. Os impostos existem provavelmente há mais tempo do que o dinheiro existe. Ao longo da história humana, as autoridades fiscais quiseram sua parcela sobre o uso de coisas que fazem sentido, mas também de algumas que absolutamente não fazem. Vamos começar então. Pum de vaca. Vários países da União Europeia, como Dinamarca e Irlanda, não têm estômago para flatulência. Eles têm uma legislação que tributa os agricultores pelos gases que suas vacas expelem no ar. O objetivo do imposto é combater as mudanças climáticas. Por mais estranho que seja, as vacas produzem muito metano, um gás de efeito estufa extremamente potente. A taxa de imposto peido depende do país específico da União Europeia. Na Irlanda, é de 18 euros por vaca, enquanto na Dinamarca, os agricultores têm que pagar um ridículo imposto de peido de 110 euros por vaca todos os anos. Barbas. Pedro, o Grande, um dos czares russos mais famosos, estava empenhado em modernizar seu país. Mas sua visão de uma Rússia moderna esbarrou em um obstáculo: os russos realmente amavam suas barbas. Peter não suportava barbas. Ele considerava a Europa Ocidental o auge das civilizações, e os ocidentais geralmente eram barbeados, ao contrário do homem russo médio da época. Todo homem barbudo era obrigado a carregar um símbolo de barba para provar que havia pago seu imposto anual. Se ele não tivesse o token, perdia a barba, potencialmente junto com a cabeça. Janelas. Uma casa sem janelas é escura. Mas em 1696, a ideia de se livrar de suas janelas começou a soar muito bem para muitos na Inglaterra. Isso porque naquele ano entrou em vigor o imposto sobre as janelas inglesas. A ideia de pagar uma taxa por janela parece bizarra, mas havia boas intenções por trás disso. No início, você tinha que pagar imposto apenas quando sua casa tivesse mais de 10 janelas. Como apenas os ricos possuíam casas como aquela, o imposto sobre as janelas foi uma das primeiras tentativas de imposto de renda para ajudar os pobres. Mas uma vez que os ricos começaram a fechar suas janelas, o limite de janela do imposto começou a cair até que todos tivessem que pagar. Impopular e injusto, o imposto sobre as janelas foi finalmente cancelado em 1851. Chapéus. Além das janelas, a Grã-Bretanha queria tributar os chapéus. O imposto sobre o chapéu, promulgado em 1784, exigia que todos os chapeleiros de Londres pagassem um imposto anual de 2 libras. Os fabricantes de chapéus fora de Londres tinham de pagar 5 libras. E isso porque, honestamente, não temos ideia. E o imposto sobre o chapéu era um assunto sério. Um certo John Collins recebeu uma sentença de morte por falsificar selos de chapéu. Cartas de baralho. Nem todo imposto esquisito pertence aos livros de história. No Alabama, ainda há um imposto sobre cartas de baralho. Desde 1935, cada baralho vendido no Alabama carrega um imposto de 10 centavos. Além disso, a venda de cartas de baralho no estado requer uma licença de $2. Não sabemos ao certo por que o imposto está em vigor. Mas provavelmente não teremos que nos preocupar com o fato de o Alabama ocupar o lugar de Las Vegas enquanto o imposto estiver em vigor. Relógios. A Inglaterra simplesmente não se cansa de experimentos fiscais estranhos. Em 1797, alguns anos após o imposto sobre chapéus, o governo britânico decidiu que os relógios eram um luxo que deveria ser tributado. A maioria dos relógios era tributada a uma taxa fixa de 5 shillings por ano. Mas se você tivesse um relógio de bolso dourado sofisticado, teria que pagar 10 shillings. Desnecessário dizer que o governo mal conseguiu um centavo com o imposto. As pessoas simplesmente escondiam seus relógios em uma gaveta ou, no caso de relógios de ouro, trocavam suas caixas por metais menos preciosos. No final, o imposto do relógio foi revogado depois de menos de um ano. Mas ainda conseguiu tirar alguns relojoeiros do mercado quando as pessoas pararam de comprar relógios. Balões de ar quente não amarrados. O Kansas possui uma das leis tributárias mais bizarras dos Estados Unidos, e possivelmente, do mundo inteiro. Mas esta regra não é sobre o que é tributado, é sobre o que não é. No Kansas, qualquer lugar que forneça diversão, entretenimento ou serviços recreativos deve pagar um imposto sobre vendas. Isso inclui balões de ar quente, já que o estado os considera divertidos. No entanto, se o balão de ar quente não estiver preso ao solo, é considerado uma aeronave. De acordo com os regulamentos federais dos Estados Unidos, os estados não podem tributar aviões em viagem. Isso leva a uma situação bizarra em que um balão de ar quente não precisa pagar o imposto de diversões, desde que esteja viajando legitimamente para algum lugar. Mas se você amarrar no chão, essa isenção de impostos desaparece. Talvez seja bom que Dorothy tenha perdido o passeio de balão em Oz. Povo chinês. O último é na verdade um caso de xenofobia. Antigamente, os canadenses não gostavam dos chineses.
Para desencorajar a imigração da China, o governo canadense promulgou um imposto sobre os chineses. De 1885 em diante, qualquer pessoa que migrasse da China para o Canadá tinha que pagar uma taxa de $50, muito dinheiro na época. Em 1900, o imposto subiu para 100 e, em 1903, para 500. No entanto, os chineses continuaram querendo ir para o Canadá. Assim, em 1923, o Canadá proibiu toda a imigração da China. E essa lei permaneceu até 1967, quando foi revogada. Esse foi o vídeo de hoje. Para mais conteúdo assim se inscreva no canal.